Olá, pessoal, tudo bem? Então, vim trazer para vocês aqui hoje algumas dicas a respeito da primeira sessão de psicoterapia. Isso é válido para os psicólogos ou psicólogas iniciantes na formação em psicologia clínica que vão atuar e têm ainda um pouco de dificuldade com relação à experiência, com relação às primeiras sessões. Então, uma dica importante. O seu paciente, ele vai chegar em duas ocasiões. Ou ele está hiperreativo, que significa que ele está com um problema agudo e que ele necessita naquele momento de intervenção, segundo ele pensa, né? Ele tende a pensar que a cura vai ser rápida e que você tem ferramentas práticas para ajudá-lo, para que ele possa melhorar com rapidez da situação que ele apresenta. Então, esse paciente, ele vai estar sempre buscando uma ajuda momentânea em alguns momentos, né? E ele vai chegar para a terapia com uma queixa sempre específica e muito falante. Às vezes, com as emoções abaladas também, chorando bastante, trazendo bastante situações difíceis de problemas do dia a dia, ou mesmo das relações que ele tem, ou mesmo às vezes alguma psicopatologia. Então, com muita calma, você precisa avaliar esse paciente, porque a tendência na primeira sessão é que ele fale muito e quase não deixe você falar, né? E ele pode estar com algumas perguntas específicas, que é quando vai indagar você, né? O que eu devo fazer, como eu devo fazer e o que você, terapeuta, acha que é melhor. Então, nesse momento, este paciente que está hiperreativo, hiper de mais reação, né? Você vai deixar que ele fale as coisas que ele precisa falar, vai deixar que ele desabafe, e depois que ele desabafar, você vai colher as informações que você precisa para você poder fazer um psicodiagnóstico e uma anamnese com calma. Em alguns momentos, esse paciente precisa de uma intervenção prática naquele momento para que ele consiga autorregular-se novamente, regular suas emoções e consiga entender que aquilo que ele traz não é algo para ser resolvido em uma sessão, né? E que você possa explicar que o tratamento vai levar algum tempo e que você precisa avaliar esse paciente primeiro. Em alguns momentos, técnicas de psicoeducação vão ajudar muito esse paciente. Então, você vai explicar, por exemplo, se for uma questão de ansiedade, como controlar a ansiedade, vai avaliar se esse paciente está com atendimento psiquiátrico, se está medicado ou se não, até que ponto ele já precisa de um encaminhamento ou até que ponto você acha que a terapia pode dar conta. E algo muito importante, sempre explicar para o seu paciente qual é o curso do tratamento dele. O que você vai fazer com ele, quais são as técnicas que você dispõe, a tua abordagem, mais ou menos quantas sessões você vai levar ou de quanto em quanto tempo você precisa vê-lo, sem previsões de resultados, né? Vocês sabem que isso eticamente é impossível que a gente faça. Então, e mesmo que, né, o nosso conselho nos permitisse, isso não é válido, porque cada paciente tem uma individualidade e uma história de vida e uma situação, vai responder de uma forma diferente ao tratamento. Então, você vai deixar isso tudo explicado e vai ajudar esse paciente com técnicas de meditação ou com técnicas de relaxamento, ou seja lá o que você achar que é adequado para que ele consiga aquilo que você dispõe de ferramenta dentro do teu consultório, você vai usar para você trazer esse paciente para a realidade novamente, porque quando ele está muito hiperreativo, ele pode dissociar da realidade, né? Ele pode não conseguir mais fazer contato com a realidade e muitas vezes só focar no problema. E quanto mais foca no problema, menor é a capacidade de encontrar soluções. Então você vai trazer esse paciente, a gente brinca que você vai entregar ele de volta para ele mesmo,
né? Porque nesse momento ele perde contato consigo mesmo e não consegue mais avaliar as situações usando os dois hemisférios cerebrais, né? Razão e emoção ao mesmo tempo. Normalmente ele está só emoção, certo? Agora vamos para a segunda parte, que é o paciente hiporresponsivo. Então, hipo de menos, né? Então aqui nós vamos ter uma outra abordagem, porque é um paciente que vai chegar para a terapia com dificuldade em falar, com dificuldade em expressar os seus sentimentos, não sabendo às vezes muito bem o que ele está fazendo ali, principalmente se ele foi obrigado a vir para a terapia, né? Encaminhado à terapia por alguém da família que acha que é importante, que essa pessoa acha que esse paciente deve fazer, mas ele não concorda. Então, aqui nós temos um problema muito específico e corriqueiro, acontece muitas vezes, né? Às vezes com os pais de adolescentes que obrigam o adolescente a ir para terapia, às vezes com pessoas de mais idade, né? Que a família pede que vá, mas a pessoa não entende, não concorda por que ela está fazendo ali. E às vezes mesmo com uma pessoa que tem um problema sério, como um problema com alcoolismo ou com adição, ou às vezes um problema de relacionamento conjugal, né? De infidelidade ou de qualquer outra situação que leve essa pessoa obrigatoriamente à terapia. Então aqui nós vamos ter um problema que essa pessoa ela já vem indisposta a falar, né? Então o terapeuta ele tem ali uma função muito clara e às vezes não tão fácil, né? De mostrar para esse paciente que a terapia pode ajudá-lo muito, né? Porque a terapia pode ajudar qualquer pessoa, mesmo que ela pense que ela não tenha problemas. Então, assim, o que você vai fazer ali? Você vai mostrar, vai permitir que essa pessoa fale, mas aí você precisa inquiri-la muitas vezes, né? Fazendo perguntas pertinentes à situação, né? Se ela tem dificuldade em falar, você vai ajudá-la no sentido de então você não veio por conta própria, às vezes a gente já sabe, né, que a pessoa não veio por conta própria, que ela não gostaria de estar ali, você vai perguntando, então, o que te trouxe aqui, quem é que quis que você viesse, por que você acha que essa pessoa quis que você viesse aqui, né? O que você acha realmente que o teu comportamento não está prejudicando você mesmo ou a outras pessoas do teu convívio? Enfim, nós vamos fazendo uma série de perguntas, vamos indo para a infância, né? Trazendo dados lá dessa história de vida, o que pode ter feito com que ela tenha apresentado a sintomatologia que ela apresentou no momento, para que ela consiga ir fazendo contato com ela mesma. Mas eu diria que no final dessa sessão seria importante, esse paciente está hiporresponsivo também significa que ele não faz contato com as suas emoções e com os seus sentimentos, né? Muitas vezes ele não sabe por que ele está ali na sessão, mas ele também não sabe por que ele está ali na vida. Ele está perdido, né? Então, não tem muita consciência, não tem muitos sonhos, muitos objetivos, pode tender a um processo depressivo, né? Como queixa, como fundo desta figura que vem mostrando todo um outro patamar. Então, você vai mostrar para esse paciente que a terapia sim é válida, mas que só é válida diante da participação ativa dele, né? 50% terapeuta e outros 50% paciente. Se o paciente não quiser, então ele vai fazer evasão da terapia, ele vai inventar outros compromissos ou outras justificativas no horário da terapia, ele vai faltar sem avisar, né? Ele vai ser descomprometido com o seu tratamento e isso não vai funcionar, né? Tanto o paciente quanto o terapeuta vão ser frustrados nesse processo de terapia, porque um paciente que não adere ao processo terapêutico é a mesma coisa que uma pessoa que quer fazer exercício físico e vai uma vez na semana ou menos para a academia, né? Não vai funcionar. Então, a terapia, ela precisa dessa adesão. Essa adesão também depende do vínculo que você, terapeuta, vai formar com o teu paciente, que tem que ser um vínculo específico numa questão de psicoterapia, onde o terapeuta não é amigo do seu paciente, né?
não pode ser conhecido ou fazer parte do grupo familiar desse paciente, mas também entre o terapeuta e o seu paciente precisa existir um vínculo de respeito, de admiração, né? De contato, no sentido profissional, para que ali nesse setting terapêutico a terapia funcione, seja válida, exista confiança, né? Mútua. Então, tudo isso é muito necessário para que esse paciente que também é hiporresponsivo confie mais. Embora o terapeuta precisa ter paciência, porque é um paciente que vai demorar um pouquinho mais para contar tudo que ele precisa contar, né? Então, é muito importante que a gente também deixe claro para este paciente, que tende a falar menos, que tudo o que ele achar que é importante, ou mesmo que ele achar que não seja, principalmente os segredos, né, velados, tanto na família quanto nele mesmo, precisam ser trazidos para a terapia, para que o próprio terapeuta entenda se aquilo é importante, né, diante da situação que esse paciente representa, ou se aquilo é uma coisa que já está resolvida e que pode ser, não pode ter relação com a queixa atual. Então, espero ter dado algumas dicas válidas para vocês, do paciente que vem muito carregado, que fala bastante, e do paciente que vem pouco, que fala pouco e que interage pouco na terapia, né? Existem alguns que ficam no meio termo, que conseguem falar e conseguem ouvir o terapeuta, né? Esse paciente você observa que ele já está num processo um pouquinho melhor, você vai ter mais facilidade para trabalhar com ele, que ele consegue, você já faz uma primeira avaliação aí, que esse paciente ele tem capacidade de ordenar emoção e razão ao mesmo tempo, né? Que ele não está nem muito razão, que é o hiporresponsivo, que só pensa, e não está nem muito emoção, que é o hiperresponsivo, que só sente. Tá? Então, isso é importante, né, para a inteligência emocional, que nós, seres humanos, possamos sentir e pensar ao mesmo tempo e consigamos equilibrar esses dois hemisférios cerebrais. Algo muito importante em relação a isso é que pacientes traumatizados, que viveram grandes traumas na vida, seja lá na infância ou seja no momento da idade adulta, quando eles te procuram, são pacientes que não vão conseguir fazer o equilíbrio da mente racional com a mente emocional. Isso porque a mente emocional normalmente toma conta, né? O hemisfério direito, que é o hemisfério ligado à linguagem, ligado à situação de lembranças de memória, né? Imagens, todo o conteúdo que não é semântico. Então, esse hemisfério, ele tende a tomar conta, e aí ele é o hemisfério ligado às emoções. Então, é natural que uma pessoa que tenha sofrido situações de grandes traumas, situações difíceis na vida, na infância, abuso, negligência, abandono, perdas, grandes perdas, às vezes acidentes, né, histórias difíceis assim na vida, às vezes são pacientes mais ligados com a mente emocional. Por outro lado, a razão também pode vir ali e fazer esse paciente ficar bloqueado, né? Fazer com que ele não sinta nada. E não sentir nada é uma defesa para evitar o sofrimento, tá? Então, assim, espero ter dado dicas importantes, espero vocês para acompanharem mais os vídeos e os cursos, e se precisarem alguma ajuda, podem chamar. Um beijo e até o próximo vídeo.